Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre a escravidão negra no Brasil, tá? A escravidão na África. Sim, escravidão existe desde que o mundo é mundo, tá? Mas aí nós não temos uma escravidão por cor da pele ou por etnia. Aí nós temos uma escravidão que é uma escravidão vista desde a antiguidade, que é uma escravidão por dívida ou escravidão por guerra. Mas, diferentemente da escravidão negra, nós temos tratamentos diversos. Por exemplo, os escravos na África, quando eles deviam ou quando uma tribo perdia para outra e algumas pessoas daquela tribo viravam escravos, eles podiam se casar, podiam ter filhos. Ele vivia entre a sociedade e eles poderiam até conseguir a liberdade, ele conseguia até a liberdade deles. Aí nesse slide nós temos a rota do tráfico negreiro, o tráfico de escravos africanos geral, tá? Aí nós temos aqui, tá, o continente africano. A África não é um país, é um continente, tá? Aí aqui nós temos algumas aldeias, algumas cidades, né, desse continente africano, alguns países. E tudo que está em azul é tráfico de escravos para a América, tanto a América do Norte, tanto a América Central, como tanto a América do Sul, tá? Então nós temos a saída desses africanos vindos para ser escravos. E tudo que nós temos aí na rota de vermelhinho é a saída de tráfico de escravos para o Oriente e para o Mediterrâneo, tá? Aqui é a Ásia, tá? E nós temos aqui as rotas de tráfico negreiro. Escravidão moderna. Diferentemente da escravidão na antiguidade, que nós temos uma escravidão por dívida ou uma escravidão por guerra, a escravidão moderna, ela coisifica o humano, né? A reificação, que nós já até falamos sobre isso, que é tratar um ser humano como coisa, como objeto. Ele não é tratado como um ser humano, e sim tratado como um objeto, um objeto de valor mercantilista. É uma mercadoria na lógica mercantilista. Então, a mercadoria é como se fosse comprar um pão, é como se fosse um prego. Você tira a humanidade da pessoa. A escravidão negra, ela faz isso. A escravidão moderna, ela faz isso. Ela tira a humanidade daquele ser e aquele ser passa a ser um objeto que pode ser açoitado, que pode ser morto, que pode ser humilhado. E não tem importância, porque ele já deixou de ser humano. Diferentes etnias. A África não é um país e sim um continente, como eu já disse para vocês. Portanto, é composta por diversos povos, cada qual com seu idioma, cultura, costume, religião de diferentes etnias. Gente, vamos desmistificar essa ideia que na África todo mundo é igual. Não, tá? Ali nós temos um continente com diversos países, com diversas costumes, religiões diferentes entre eles, tá? Nós temos uma estimativa que escravos vindos de 1535 a 1580. Sérgio Buarque de Holanda, que é um autor, ele fala de 3 a 3,6 milhões de africanos vindo para ser escravos, para ser escravos na América. Caio Prado Júnior, que é um outro historiador, autor, que vai dizer que nós temos de 4,8 a 8 milhões de escravos, de africanos vindo para a América para ser escravizados. E Pandia Cológeras, ele vai dizer que de 12 a 15 milhões de africanos vindo para a América para se tornar escravos.
A escravidão no Brasil. O mercado de escravos era chamado de pumbos. Os preços dos escravos variam de acordo com idade, estado de saúde, etc. Tá? Então, o escravo que chegava aqui no Brasil, devido à insalubridade, à forma desumana que eles vinham nos navios negreiros, mas que eles conseguiam vir ainda em bom estado, né, de saúde, de aparência, esses escravos eles eram mais caros. Os escravos doentes ou que tinham alguma deformidade ou que estavam em situação de saúde muito precária devido à sua vinda, a vinda insalubre, a vinda desumana de como eles são tratados, esses escravos eram mais baratos, tá? O número de escravas era em torno de 5 vezes menor do que o dos homens. E o preconceito contra o negro também servia para preservar a submissão e a ordem social. Então, nós temos aí, na escravidão do Brasil, devido à sua etnia, devido à sua cor de pele, esta pessoa, aquele ser humano, ele podia ser escravizado, tá? E nisso nós temos um preconceito que vai permanecer até nos dias de hoje, né? Dentro da nossa sociedade. Aí nós temos uma ilustração do que era o tráfico negreiro, tá? O que era aquele navio negreiro. Como eu já falei antes para vocês, eles vinham em péssimas condições, numa insalubridade, péssimas condições de higiene, superlotação, tá? Isso tudo aqui é uma ilustração de como eles vinham, tá? Eles passavam fome, sede, ficavam doentes, havia morte dentro desses navios negreiros e sem nenhuma humanidade eles eram tratados como objetos vindo para ser vendido. Os escravos no Brasil, os africanos que vieram para serem escravizados no Brasil, eles vieram principalmente para trabalhar nas lavouras de canas-de-açúcar, nos engenhos. Mas também trabalharam em mineração, trabalhavam na Casa Grande, que é a casa do senhor de engenho, trabalhavam na cidade e trabalhavam como barbeiro, doceiras, vendedores ambulantes e etc. Aí nós temos uma ilustração do que seria esse trabalho escravo nos engenhos de açúcar, tá? A exploração da mão de obra escrava negra nos engenhos de açúcar no Brasil. Aqui eles estão moendo a cana-de-açúcar. Aqui são os escravos de ganho. Os escravos de ganho são os escravos que trabalhavam na cidade. Eles vendiam doce, eles trabalhavam como barbeiro. Os escravos de ganho, eles trabalhavam nos centros urbanos, como nessa ilustração de Debré nós podemos ver. Aqui nessa ilustração nós estamos vendo o trabalho escravo na mineração, quando foi encontrado ouro, principalmente em Minas Gerais. Então foi utilizada a mão de obra escrava para a exploração das minas de ouro. E a exploração dentro da Casa Grande, da casa do senhor de engenho, que é a escravidão doméstica, tá bom? Nós podemos olhar nessa imagem, é uma imagem muito impactante, que você vê o senhor de engenho com sua esposa. Aqui abaixo, a desumanidade com essas pessoas, porque ali eles estão pelados, as crianças estão ali pegando os restos de comida que os senhores de engenho estão dando. Mas preste atenção nas ilustrações. Toda a ilustração que você vai ter dos escravos, vou voltar lá na primeira, os escravos estão descalços. Escravos não usavam sapato. Sapato era algo que uma pessoa que não era escrava poderia usar.
todas as ilustrações e todos os desenhos, pinturas que vocês vão ver na época, vocês vão ver os escravos, independente se eles estão nos centros urbanos, se eles estão nos engenhos de açúcar ou eles estão na casa grande, vocês sempre vão vê-los sem sapato, porque isso demonstra que eles são escravos. Escravos não utilizavam sapato.